Oi, gente, eu tô aqui, vida número 34. A gente tá no Big Bear, tô com meus amigos no Big Bear e a gente acabou de gravar vários vídeos de dates. Então vocês relaxem que eu vou postar essa semana. Agora a Pamela tá aqui, ela foi pro Brasil no segundo ano e ela teve que aplicar pro visto, então ela vai contar como é pra vocês, porque a agência diz que não pode, porque é arriscado e tudo mais, então ela vai contar pra vocês. Então, Pamela, vai aí, Pamela. Eu acabei de voltar do Brasil, voltei dia 11 de janeiro pra cá. Então assim, quando a gente vem pra cá, a gente já sabe que a gente tira o visto e ele é válido pra 1 ano. E quando você estende o programa, você renova o DS, o visto não, porque você tá aqui, né? Então você renova o DS e daí fica constando lá no seu DS que ele é válido então pelo período de tempo a mais que você estendeu. Então eu vim pra cá, fiquei 1 ano, completei agora 1 ano e o meu visto ele venceu em dezembro, dia 9 de dezembro. Só que eu resolvi estender 6 meses e nessa extensão eu resolvi visitar o Brasil. Porque aí eu conversei com a minha família e tal e eu decidi que então eu queria, pra eu ficar 6 meses, eu queria ir pra lá visitar, eu tinha que fazer algumas coisas por lá e tal. E aí eu comecei a pesquisar o que eu tinha que fazer pra poder ir pra lá no segundo ano, né? Então assim, o nosso visto não tá válido, então você pode ir pro Brasil no segundo ano, não é que você não pode sair do país, sair você sempre pode. Dos Estados Unidos, sair é ótimo, se está saindo do país pra eles é ótimo, eles te ajudam. O problema é voltar. Então, se você estender, você tem o DS falando que você tá legal aqui até a sua extensão, porém você não tem o visto, então você não pode voltar. Aí a agência nunca aconselha você viajar para fora do país no segundo ano, porque o que acontece? Você tem que renovar o seu visto. Só que esse termo renovar, na verdade, é você fazer o seu visto de novo, porque para o visto J1 não existe renovação. Porque tem alguns vistos, por exemplo, de turismo, você pode só aplicar por uma renovação, e o J1 não, você vai renovar, mas você tem que fazer ele todo de novo, na verdade. Aí eu pesquisei, eu conversei com a minha LCC é meio perdida, então ela só falou assim, sua família tá de boa com isso e tal, eu falei, não, tá. E pesquisei no grupão mesmo, e encontrei outras meninas que tinham feito isso, e aí eu descobri que você pode tirar o seu visto J1 de novo em qualquer outro país. Então já teve outras meninas que fizeram no México, eu vi algumas que tentaram no Canadá também. Mas o conselho assim, da agência, e o mais aconselhável mesmo é você ir para o seu país de origem. Até porque se der alguma bosta e for negado, sei lá, se você estiver no México, você não pode voltar nem para os Estados Unidos. Se você já estiver no Brasil, pelo menos você está no Brasil, né? Aí eu conversei com todas as meninas que eu encontrei, assim, fiquei pesquisando, perguntando para todo mundo. E conversei com todas elas como é que era para fazer isso, elas me ajudaram muito e falaram, não, o processo é todo igual, então você tem que ir lá no site como se você estivesse aplicando para o visto pela primeira vez. Você preenche o DS-160, você faz tudo como se fosse a primeira vez, a única coisa diferente é a taxa SEVES, que você não precisa fazer outra, você usa a mesma que a agência te mandou. Mas você tem que marcar entrevista, tem que pagar de novo os $160, tudo como da primeira vez. E foi isso que eu fiz, então, antes de ir para o Brasil, né? Fiz isso, acho que marquei o meu visto em novembro, marquei ele para dezembro, que foi quando eu cheguei lá. Porque apesar do meu ano terminar só no final de janeiro, quando eu tirei meu visto em dezembro, então ele já ia estar vencido. E aí a minha família me deu as férias e eu fui para passar 3 semanas no Brasil, porque a minha família até foi bem legal e me deu uma semana a mais e tal. E aí eu fui pro Brasil com o meu visto já marcado e foi muito louco, assim, porque como eu moro no interior de Santa Catarina, pra eu ir pra Santa Catarina e voltar pra São Paulo, tirar o visto e voltar pra Santa Catarina, ia sair muito caro e também ia me custar muitos dias de férias, porque demora um dia inteiro pra ir da minha cidade pra São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu voo de Los Angeles pra São Paulo e, tipo, eu ia chegar lá 11 da manhã, aí eu já marquei o CASV pra 4 da tarde. Aí eu falei com uma amiga, falei com várias meninas no grupão e tal, pra ver quem que podia me ajudar, porque eu também não tenho ninguém em São Paulo pra me dar carona e tal. Aí consegui ajuda, aí
dormi na casa de uma amiga minha que estava voltando dos Estados Unidos também, chegou no mesmo dia que eu, e ela fez treinamento comigo, a Carol. E ela me deu abrigo lá na casa dela, então eu cheguei de manhã, cheguei do voo, assim, com jet lag péssima, né, do voo de 14 horas. Cheguei de manhã, do aeroporto eu já fui direto pro CASV. Aí foi uma correria e tal, tinha muito trânsito, eu cheguei lá quase atrasada, mas no CASV é mais tranquilo, assim. Aí tem que ir no CASV, mesma coisa do primeiro visto, fui lá, fiz a digital, tirei a foto. Aí fui pra casa da minha amiga e no outro dia de manhã já tinha marcado a entrevista do visto, às 9 e pouco da manhã, eu acho. E de tarde, às 3 e pouco da tarde, eu já tinha o meu voo pra Curitiba, pra daí de Curitiba eu ir pra minha cidade em Santa Catarina. Então foi muito corrido. Aí eu fui no caso, deu tudo certo, fiz todo o processo de novo e tal. E no outro dia, então, fui na entrevista. Aí, com todas as meninas, todas as meninas, sem exceção, que fizeram isso no Brasil, que eu conversei, elas me falaram o seguinte, que elas chegaram lá, elas mostraram o DS, a carta da família, o cônsul fez algumas perguntas, tipo, então você vai voltar e tal. E, tipo, foi coisa de 2 minutos, eles falaram, não, seu visto está aprovado, porque afinal de contas você já tem o DS, que é um documento do governo americano falando que você já está autorizada a ficar no país por mais meses e tal. E eu fui num período de férias também, então é uma coisa muito óbvia, assim, tipo, eu fui passar o Natal com a minha família e daí eu ia voltar para terminar o meu programa, então super fácil. E fui pra entrevista tranquila e tal, assim, né, tranquila na medida do possível, mas tá. Mas, é uma renovação, né, é um visto de novo, mas tipo, eu já estava lá, já tenho 10, então é uma renovação. Aí eu fui lá, fiquei na fila, tal, tudo igual. Aí quando eu fui pro guichê pra fazer entrevista, eu já mostrei meu DS na hora, eu falei, então, eu tô vindo tirar o visto J1, ela perguntou se podia falar inglês, eu falei, claro. E ela me perguntou, então, o que eu tava fazendo lá, então eu falei, não, eu vim passar o Natal com a minha família, mas eu estendi por 6 meses com a minha família americana, com a minha host family. Então eu só vim passar o Natal e o Ano Novo aqui e tô voltando pra lá pra terminar meu programa de 6 meses. Pra terminar em 6 meses o meu programa de au pair, pra, né, finalizar o programa, pra daí eu voltar pro Brasil e tal. Ela falou assim, então me conta o que você faz, como é que é a sua vida aqui no Brasil, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, eu sou professora de inglês, então por isso que eu escolhi ser au pair. Sou professora de inglês, quando eu voltar, já vou voltar pra escola que eu trabalho, também vou casar, porque eu vou casar mesmo. Tô construindo uma casa no Brasil, então, tipo, eu vou ficar mais 6 meses lá, enquanto isso a minha casa tá ficando pronta aqui no Brasil, pra quando eu voltar, eu já ir morar na minha casa e voltar pro meu trabalho e tal. E ela não falou nada, ela ficou digitando. Ela pediu pra eu pôr o dedo no negócio, botei o dedo e pensei, beleza. Aí quando eu tirei o dedo lá da digital, ela falou, seu visto foi negado. Aí eu quase tive um ataque do coração, né? Porque eu tinha que voltar, né? E todas as minhas coisas estavam aqui, né? Nos Estados Unidos, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem chão mesmo, assim, porque nunca tinha sido negado, assim, todas as meninas que eu encontrei, nenhuma tinha sido negado esse visto que é renovação, né? Eu não sabia, eu não conseguia entender. Eu comecei a falar pra ela assim, mas por quê? Aí eu tentei me controlar pra eu não, tipo, porque a minha vontade era gritar com ela, né? Por que você negou meu visto? Mas me controlei, assim. E eu falei, mas por que foi negado? Você pode me explicar? Porque eu tenho que dar uma... Não tem razão pra ter sido negado. Eu falei pra ela, eu tenho que dar uma explicação. Comecei a falar. No desespero, eu falei, a minha família tá me esperando, a minha família americana, né? Eu tenho que terminar o meu programa, eu tenho um dever a cumprir lá, né, que é o meu programa, não posso abandonar o programa. Aí ela falou assim, não, você não me deu motivos, Pamela, que você vai voltar pro Brasil. Eu falei, eu tô construindo uma casa, eu já tenho emprego. Aí a cônsul falou assim, não, você não me convenceu, você já faz 1 ano que você tá lá nos Estados Unidos, eu acho que você vai ficar lá. Ela falou assim, eu acho que você não vai, eu acho que você não tem motivo pra voltar pra cá. E ela viu o meu desespero, assim, eu queria chorar na hora, eu queria gritar. E eu só fiquei falando pra ela, eu falei assim, não, por favor, eu tenho que voltar. Eu falei, eu só vim passar o Natal, eu falei com a minha família. Só que eu estendi 6 meses, eu tenho que terminar esses 6 meses pra poder voltar pro Brasil com o meu certificado de au pair. Eu falei, eu preciso ir lá e terminar pra eu vir com o meu certificado de au pair pro Brasil. E não tem cabimento, não tem nada que você possa fazer. Ela falou assim, não, desculpa, já botei no sistema, ela não falou desculpa, ela falou,
Tipo, já botei no sistema, Pamela, e quando eu já coloquei aqui que foi negado, então não tem como voltar atrás. Aí eu falei assim, o que eu faço agora? Ela falou, não, você pode tentar de novo. Ela falou, desculpa, você tem que seguir, porque tem a fila, não sei o que, né? Porque é aquela fila enorme do visto. E aí eu peguei meus papéis, ela me deu aquela carta que eles dão quando o visto é negado, escrito lá que você não tem como recorrer a nada e que a única coisa que você pode fazer é tentar de novo. E aí começou a passar mil coisas pela minha cabeça, eu chorei desesperada, daí eu já tinha que pegar o meu voo e de Curitiba pra... Não, de São Paulo pra Curitiba pra daí eu ir pra minha cidade, né? E acabou, assim, eu não sabia como que eu ia contar aquilo pros meus hosts, eu não sabia se eu ia poder voltar pra cá. Eu levei só as minhas roupas, assim, pra passar mal e mal 3 semanas no Brasil. Não levei nada, eu levei coisa pra vender e tal, mas o meu quarto aqui nos Estados Unidos, eu tinha deixado até desarrumada a cama. Porque eu tinha certeza que eu ia conseguir, porque todo mundo tentou conseguir. E... Aí eu fiquei assim, na hora eu já mandei um e-mail pra companhia aérea pra trocar meu voo, porque foi o que eu consegui fazer na hora, assim, que eu já imaginei que, mesmo eu conseguindo voltar pra cá, o meu voo, não ia conseguir voltar no mesmo dia que eu tinha marcado. E aí eu ainda tinha aquele voo de São Paulo para Curitiba, e fui chorando, assim, pensando o que eu vou fazer, minhas coisas estão tudo lá, o que eu vou falar pra minha família, porque a minha família que é muito boa, e eles me perguntaram assim, você tem certeza, então, que vai dar tudo certo? Eu falei, olha, eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho 99% de certeza, que é um processo muito simples. Aí eles mesmos me falaram, não, com certeza, deve ser, né, porque você já tem o DS. E eu não sabia o que falar pra eles, o que eu ia fazer, se eu ia tentar um visto novo, eu não tinha nem dinheiro pra tentar um visto novo, mais que daí eu ia ter que pagar passagem de novo. Enfim, pra mim é muito complicado, porque eu moro no interior, né? Aí foi todo esse... Eu esperei não falei pros meus hosts no mesmo dia, porque eu pensei, eu vou tentar, sei lá, vou ver o que eu falo pra eles, porque eu não sabia o que fazer. E aí, eis que eu recebi um e-mail do consulado falando que era pra eu enviar o meu DS, só escrito assim, envie o seu DS. Aí eu mandei um e-mail pra eles assim, por que enviar o meu DS? Tipo, eu pensei, será que eles querem reter o meu DS? Mas não tem porquê, se meu visto já foi negado, o que eu vou fazer com o DS, né? E daí eles só falaram assim, precisamos continuar a sua solicitação. E o consulado, eles não trabalham por telefone, é só e-mail, então não tinha como saber o que ia acontecer. Eu peguei na dúvida, eu pensei, eu não tenho nada a perder, eu peguei e mandei. E nisso eu não tinha contado nada pros meus outros, ainda foi assim, 2 dias depois. Só que era Natal, né? Era Natal na quarta e Ano Novo na outra quarta, no meio da semana. Então, as coisas que eu mandei por correio pro consulado demoraram 1 ano pra chegar. Aí eu mandei o DS, eu ficava mandando e-mail perguntando por que vocês querem meu DS, o que tá acontecendo com o meu processo. E eles falavam assim, estamos continuando o seu processo. E eu não entendi, porque quando foi negado você tem que marcar e fazer a entrevista de novo, né? Aí passou um tempo, aí eu falei com os meus hosts, isso foi na sexta, na outra sexta eu falei com os meus hosts, e falei assim, olha, o meu visto, eu não sei o que aconteceu, eles falaram que foi negado, mas agora eles pediram meu documento e tal. E aí eles falaram, não, nós vamos tentar fazer alguma coisa aqui. E daí eu fui descobrir que o meu host tem uns contatos no Senado americano que eu não sabia, que eles não têm nada a ver com o governo, assim, quase nada a ver com o governo. E ele entrou em contato com o Senado americano, e o Senado americano entrou em contato com o consulado lá em São Paulo. E daí, no outro dia, eles mandaram um e-mail pedindo meu passaporte, mas eles não me falavam se o meu visto estava negado, aprovado, nada. Eles só mandavam, precisamos do seu passaporte. Eu não tinha nada a perder, como eu falei, eu peguei e mandei meu passaporte. E daí, isso eu tava lá, esperando. Eu mudei minhas passagens de avião, eu perdi um monte de dinheiro, porque eu tive que remarcar as passagens e tal. Aí um dia eles me mandaram assim, então, Pamela, me mandaram um e-mail, consulado, seu passaporte estará pronto com o visto pra pegar amanhã. Aí eu não entendi nada do que estava acontecendo, tipo, porque o meu visto tinha sido negado. E aí acabou que eu consegui, daí eu não tinha ninguém pra pegar esse passaporte pra mim lá em São Paulo, daí eu fui lá pro grupão de novo. Gente, tem alguém que pode pegar meu passaporte? Umas amigas minhas que eu conheço de São Paulo não podiam. Aí eu consegui uma menina, assim, que sempre tem um grupão, sempre serve, gente, pra muita coisa boa, além dos bafões. Então eu consegui uma menina pra ir buscar pra mim, ela buscou, e o meu passaporte estava lá com o visto. E aí ela mandou pra mim e eu perdi dinheiro nas passagens e tal, mas simplesmente um visto negado, e de repente deu toda essa reviravolta e eu recebi o meu passaporte em casa com o meu visto aprovado. Aí depois que eu descobri bem certinho o que o meu host tinha conversado aqui com o Senado americano, ele mandou um e-mail para os contatos do Senado dele pedindo para eles falarem com o consulado de São Paulo e tal.
E aí eu consegui voltar, então. Mas assim, fica o aviso, então, pra quem for renovar o visto no Brasil. De todas as meninas que eu falei, nenhuma foi negada. E todas as entrevistas delas foram super fáceis e super rápidas. Mas, então a minha aparentemente foi a primeira, sei lá, uma das primeiras a ser negadas. Então fica o aviso. Mesmo com tudo, tipo, com emprego, com casa, com uma vida estabilizada, assim, no Brasil. Ela falou, você não tem motivos pra você, não me convenceu. Então fiquem sempre avisadas. Então sempre se programem para, se vocês quiserem muito ir pro Brasil de férias, vão no primeiro ano, porque mesmo que você possa renovar o visto, gente, tipo, você sempre pode dar o azar. E ainda eu falava pra minha host family assim, eu falava, olha, todas as meninas que eu conversei deram sorte, não é possível que justo eu vou dar azar, né? E dei. Então sempre tem a primeira vez que dá errado, né? Então, assim, eu nem aconselho muito passar férias no Brasil, só se realmente você vai estender o ano e tal, mas se programe pra ir no primeiro ano, que é bem mais fácil. E se programe pra levar coisa pra vender, pra recuperar o dinheiro da passagem, ajuda bastante. Porque tem muito lugar pra conhecer aqui, e o Brasil sempre vai estar lá, mas eu realmente tinha um monte de coisa pra fazer lá, que no final acabei não fazendo nada, porque fiquei só nesse processo. Mas ficou o aviso, então, quem quiser renovar o visto no Brasil para voltar para cá, o J1 para voltar como au pair e terminar a extensão, tem que fazer todo o processo de novo, tem que pagar, tem que fazer DS, tem que ir no caso, e tudo igual como da primeira vez, e corre o risco de ser negado, assim. E eu não sei se o meu teve essa reviravolta porque os meus hosts entraram em contato, porque graças a Deus, assim, eles podiam ter falado, não, então fica aí, e não volta mais, vamos pegar outro au pair, porque eu ia me atrasar pra voltar, me atrasei uns dias pra voltar, né? Mas graças a Deus eles falaram assim, não, fala o que você... Passa as informações aí do consulado pra gente tentar te ajudar. Então eles conseguiram realmente me ajudar, mas se não fosse o caso, eu teria ficado lá no Brasil com visto negado e as minhas coisas teriam ficado todas aqui, ou eu teria que pagar tudo de novo pra vir pra cá e correr o risco de ser negado de novo. Então é uma faca de dois gumes, assim. Mas assim, fiquem tranquilas quem vai fazer isso, porque 98% realmente deu certo, assim, mas é bom avisar. Então, pra quem tá em dúvida sobre fazer isso ou não ainda, opte pelo não. E pra quem não tem outro jeito e vai ter que renovar o visto no Brasil pra voltar, vá com todos os documentos possíveis, assim. Vá com um documento que você já tem emprego certinho, vá com um documento de matrícula de escola, porque é melhor prevenir. Que no meu caso foi bem, assim, hard, mas eu consegui voltar, graças a Deus. E agora eu tô aí pra mais 6 meses. É isso, eu acho. Obrigada aí, Pamela. E, gente, no segundo ano pode viajar pro México, pro Canadá, para as ilhas, né, do Caribe, não pode ir pra Cuba. Mas também tem o risco do chegar no porto, o cara barrar. Tipo, eu vou pro México agora, um cruzeiro, vou levar todo o documento. E não sei as outras agências, mas a Cultural Care, pra você viajar no segundo ano, você precisa daquela assinatura. Não esqueçam disso também, né? Quem já tem intenção de fazer ano isso, também. Quando você tá lá no treinamento já, você já pode pedir, mesmo que você talvez nem tenha intenção, entendeu? Por garantia, quando você vai no treinamento, você já vai lá e pede a assinatura, pra você poder sair do país, caso precise. Primeiro ano também, quando fui pro Brasil, eu tive que mandar. Inclusive, eu mandei, eles não devolveram a tempo, mandou pro endereço errado, e eu mandei lá um note dizendo o endereço certo. E acabou que eu fiquei com medo de não conseguir voltar. E aí a agência mandou o papel lá pra minha casa no Brasil. Daqui. Então já fiquem, mesmo que for no primeiro ano, você precisa da assinatura da agência. Tem agências que você já recebe assinado. Tem algumas agências que já vem assinado. Como é que tá? Quando eu vim ainda a gente não recebia. Uau. Então é isso aí. Valeu, obrigado, Pamela. Até mais.